Bom é poder estar na casa do Senhor e bendizer o seu santo nome. Meus amados, para a meditação no nosso coração nesta noite, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 20 do capítulo 2, um texto bastante conhecido. Vamos ler o verso 19 e o verso 20 do capítulo 2, de 2 a Timóteo. Todos acharam? Amém? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, uma breve meditação desta palavra, esse aviso que o apóstolo está dando a Timóteo acerca de buscando uma constância na obra, independente do que se encontre. Há uma dificuldade na igreja, há uma dificuldade na vida de Timóteo, e ele precisa enfrentar essa dificuldade conhecendo a situação. Esta condição de Paulo dizer a Timóteo que numa grande casa há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, que uns são para honras e outros para desonra, alerta para as dificuldades que nós encontramos. Timóteo, como um jovem obreiro que era, mas trazendo isso para a nossa vida, e Paulo também traz isso para um contexto histórico do seu povo, dos judeus, e nós trazemos isso para um contexto de nossa vida como igreja do Senhor. E Paulo diz que existe um fundamento firme e um selo que é autenticado para dizer que Deus conhece os seus. Ou seja, no meio desta casa que tem muitas coisas misturadas, Deus conhece os que são seus. E como é que Deus conhece os que são seus? Porque todos os que são de Deus apartam-se da iniquidade. O Espírito de Deus que está nos seus filhos capacita os seus filhos a se apartarem do mal, a se apartarem da iniquidade, dos pecados mundanos, das coisas do mundo. Isso traz uma identidade para todos aqueles que são vasos na casa do Senhor. Meus amados irmãos, eu convido você a ler a Jeremias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. É um texto bastante conhecido da igreja e lido com bastante... Aliás, faz muito tempo que não vejo ninguém fazer essa leitura do livro de Jeremias nesse capítulo 18, mas é um texto bastante conhecido por toda a igreja, muito comentado, não é? Versículo de número 1 a 6, que eu quero ler com vocês, Jeremias 18, 1 a 6, diz o texto da palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te
e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e aí que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele, ou seja, do barro, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, ou bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Observe que esta palavra de Deus, chamando Israel de vasos que foram feitos pela mão de Deus. E aqui, meus amados irmãos, eu quero ler mais uma vez com vocês um texto, que nós podemos encontrar no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, olha, aqui nós lemos que Deus está dizendo pela boca de Jeremias que Israel é o barro, e com aquele barro Deus faz o vaso que Ele quer. E olha só o que acontece aqui, a palavra de Deus na boca do profeta Isaías, no capítulo de número 29. Isaías, capítulo de número 29, ouça esse texto, a palavra de Deus na boca do profeta, no versículo 16. Olha bem, Deus disse na boca de Jeremias: não sois porventura, Israel, como barro na minha mão, que posso moldar a vocês do jeito que eu quero, do jeito que eu achar melhor, do jeito que eu quero que você seja? Agora escute a palavra de Deus, ou a palavra de Deus, o que foi que Israel disse para Deus. Verso 16. Vou ler o 15 com vocês, olhe bem. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Assim, ou como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez o vaso formado, disseste do teu oleiro: nada sabe. Ou seja, Israel está dizendo agora, Deus, conhecendo o pensamento de Israel, diz assim: como é que vocês podem perverter o que eu tenho dito? Israel agora está dizendo assim: Deus não nos fez, não fomos formados por Ele. Numa tradução mais clara, eles dizem assim: esse oleiro não sabe trabalhar com barro. Essa expressão nada sabe significa dizer: esse oleiro não sabe nada. É mais ou menos como dizer assim, aquele texto que a Bíblia diz, né? Porventura pode dizer o vaso ao oleiro: por que me fizeste assim? Israel agora está dizendo que o oleiro não sabe mexer com barro. E quando esse oleiro é Deus. E isso, meus amados irmãos, vamos encontrar o apóstolo Paulo falando isso a Timóteo, que numa casa tem muitos vasos, assim como no meio de um Israel tem muitos vasos bons e tem muitos vasos que não são bons, assim como no meio da igreja tem muitos vasos bons e vasos que não são bons, mas Deus conhece os que são seus.
Deus sabe separar aquele que cuida, que aceita o que o oleiro faz na sua vida. Deus sabe fazer isso. Deus pode fazer como diz o que o Jeremias, o oleiro para ensinar. Meu amado irmão, barro na mão do oleiro é uma situação bastante difícil, porque o barro, antes de ir na mão do oleiro para se fazer o vaso, ele sofre muito para tirar as suas impurezas. É pisado bastante. Eu não sei se os irmãos já visitaram olarias. Olarias de tijolo, até que não é muito complicado, mas olaria de cerâmica, o barro sofre bastante. O sofrimento do barro é muito grande, até que chegue esse barro na mão do oleiro, há um processo muito difícil, para que o vaso seja a glória do oleiro. E quando nós olhamos para esse texto que lemos com os irmãos, nós vemos aqui que Deus, que conhece os vasos que estão dentro da casa, porque é através desses vasos que Deus é glorificado. Quando os profetas falam de vaso de ouro, é bom nós nos lembrarmos que a questão tanto aqui não é o metal em si, mas é a glória em si, mas é o brilho em si. Essa questão do ouro, até porque os vasos de ouro, do metal em si, às vezes ele está sendo ouro num lugar indesejado. Os vasos de ouro de Israel, um tempo foi levado embora por invasores. Os babilônicos, sírios, invadiram o templo, destruíram tudo, levaram toda a prata e o ouro embora. Ou seja, o ouro continuou sendo ouro em outro lugar. Mas o texto sagrado não está falando do ouro metal, mas está falando do ouro, do brilho, da pureza, daquilo que atrai para a glória de Deus. Deus deu a esses vasos a sua glória. Tanto a prata e o ouro são metais valiosos. E ninguém pega um vaso de ouro ou um vaso de prata e coloca no local escondido. Pelo contrário, quanto mais bonito e mais brilhoso e mais atraente, mais exposto ele fica, porque é glória para quem o tem. É por isso que nós lemos aqui com os irmãos, que Deus conhece os seus, porque os seus vasos glorificam o seu nome. Cada vaso de ouro e de prata na casa do Senhor glorifica o seu nome. E esses estão separados, estão dentro da casa, mas dentro dessa casa também tem vasos de barro e também tem vasos de pau. E aí, meus amados irmãos, observamos que aqui o Jeremias fala de uma nação que está representada como um vaso na mão do Criador. E esta casa, esta nação, lá os judeus, lá tem gente que crê, que obedece, e tem gente que não crê e não obedece. Aqui, falando do nosso tempo, da nossa geração, tem gente que obedece e tem gente que não obedece, mas está tudo dentro da mesma casa. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus conhece o meu assentar e o meu levantar. Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. Deus conhece a intenção do seu coração, em cada palavra, em cada ação. Deus conhece os vasos da sua casa e que podem ser glorificados. Porque quando a glória de Deus reflete no vaso, então Deus é glorificado. E aqui, meus amados e queridos irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Observe o que Paulo fala desses vasos. Romanos, capítulo 9.
Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 1 a 6. Olha só. Em Cristo, digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou ser amaldiçoado, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, das quais é a adoção de filhos, é a glória, é as alianças, é a lei, é o culto, é as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, do qual é sobre tudo ou sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltada, porque nem todos os que são de Israel, ou que são de Israel, são de Israel. Ele está dizendo, nem todos os que são filhos de Abraão, são filhos de Abraão. Ele está dizendo aquilo mesmo que Moisés disse, sabe por quê? Porque a igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, começou a excluir os judeus cristãos que iam para a igreja cristã. E os irmãos da igreja cristã de Roma não receberam os judeus, porque eram judeus, e ficaram olhando então para o passado de Israel, que haviam rejeitado, haviam pecado, haviam se excluído, e eles então rejeitavam esses crentes judeus que se converteram a Cristo, mas a igreja cristã não queria recebê-los. E aí Paulo faz essa defesa, dizendo, olha, vocês precisam entender que numa grande casa tem vasos de honra e de desonra. Mas não é vocês que vão fazer isso, não é vocês que vão separar um vaso de outro, porque só Deus conhece os seus. Não é um ou outro que tem que apontar o dedo para o outro e dizer, você está fazendo tudo errado, o seu caminho não é este não é papel seu, Deus é quem conhece os corações. Ninguém tem o direito de excluir ninguém de Cristo. E Paulo leva esta palavra para a igreja de Roma e ensina depois os seus discípulos, ensina Tito, ensina Timóteo, ensina todos aqueles qual ele formou. E aí ele está dizendo isso mesmo também para Timóteo, dizendo, não fique olhando dentro da casa quais são os vasos bons e os vasos ruins, porque Deus não te chamou para isso, que você também é vaso como eles. E aí o Paulo diz assim, ó, e o que Paulo está fazendo aqui, foi a mesma coisa que Moisés fez lá em Êxodo 32, 32. Em Êxodo 32, 32, quando Moisés desce do monte, e os israelitas pegaram Arão, pegaram lá os levitas, derreteram todo o ouro que trouxeram lá do Egito, as pratas, e fizeram lá um bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí Deus vem e diz, Moisés, vai lá embaixo que o teu povo está tudo desviado, vai lá. Moisés chega lá, está aquela coisa que os irmãos já conhecem, e de repente Deus resolve que vai acabar, fala, chega para mim, chega, viu Moisés, não quero mais essa gente. Só que aquela gente foi Deus que tirou do Egito. E aí, quando as coisas ficam difíceis, Deus diz, Moisés diz para Deus assim, Senhor, se o Senhor vai destruir esse povo aí, o Senhor risca aí o meu nome no livro da vida. É muita coragem, né? Essa é a mesma condição de Paulo. Paulo está dizendo aos irmãos de Roma, aliás, Paulo nem foi, ele mandou uma carta. Porque Paulo mandou uma carta, esta carta, dizendo, olha, vocês não podem fazer isso, porque eu agora sou com eles, mas vocês precisam entender que tudo que vocês estão vivendo, tudo isso que vocês têm nas mãos, nasceu com eles. Jesus havia dito, a salvação vem dos judeus, mas agora a igreja romana cristã exclui os judeus. Vocês estão jogando fora a base e querendo construir em cima de nada.
Então é bom que vocês tenham zelo, é bom que vocês cuidem da igreja, é bom que vocês façam certo, mas não destrua aquilo que o Senhor construiu. Ninguém se converte, irmão, nem é todo mundo que se converte da noite para o dia. Não é todo mundo que aceita Jesus hoje, amanhã já é um santo. Olha, se for assim, tome cuidado. Porque a natureza velha demora para morrer. A natureza velha não é trocar o sangue, não. É purificar. Sabe aquela máquina, como é que chama aqui? Hemodiálise? Ela faz aquilo para quê? Para purificar o sangue que está sujo. É rápido aquilo? Quanto tempo uma pessoa fica fazendo hemodiálise? É claro que Jesus salvando pode ser assim, não tem problema nenhum. Mas isso nem sempre acontece, não. Tem gente que vai se convertendo ao pouco, e graças a Deus que vai se convertendo. Mas, às vezes, querem que o cristianismo desça de goela abaixo e faça da pessoa santo da noite para o dia. Isso não é assim. Então Paulo diz assim, espera aí. Não é assim como vocês estão dizendo, não. Olha o que ele está escrito. Louvado seja Deus. Aqui, Paulo, falando aos irmãos, ele diz aqui, nem todos os judeus, nem todos os filhos de Abraão são filhos de Abraão. Ou seja, nem todo Israel será salvo. Ninguém será salvo por ser judeu. Porque a promessa, diz ele, a promessa foi dada a Isaac. Então todos, quando precisam ser salvos, não basta entrar dentro da igreja cristã, precisa entrar pela promessa, precisa entrar pela porta. Não basta vir para a igreja, não basta ser membro de igreja, é preciso nascer de novo. E também não adianta ficar na igreja se não nascer de novo. E aqui então, aqui o apóstolo Paulo dizendo, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, não são aqueles crentes carnais que são filhos de Deus, crentes que continuam na igreja, mas continuam no mundo também. Não são filhos de Deus, está escrito, Paulo está dizendo, isto à igreja. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos que são descendência de Abraão são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós observamos para isso, sabendo que para entrar na igreja é fácil, mas para entrar em Cristo é mais difícil. Para ser reconhecido por Cristo. Se nós olharmos para o texto da palavra de Deus, esse versículo 7 diz isso: todos os que desejam ser participantes da promessa precisam reconhecer a primazia do que é nascido na casa de Abraão, pela promessa. Louvado seja Deus, isto é, Jesus Cristo. Para esta igreja gentílica de Roma, Paulo mostra a unidade da fé, mas que a unidade da fé quem faz é Deus. Às vezes nós queremos ser único excluindo os outros. Irmão, ninguém tem o direito de excluir ninguém de lugar nenhum. Até porque, irmão, se Deus for levar a gente bem na risca mesmo da palavra, a irmã Rosa que diz para mim, se Deus levar no risco da palavra, não sobra ninguém. Viu? Não, você concorda com isso, não? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e falar e olhar alguém assim e dizer assim, não, fulano não tem. Aliás, quando que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer, não achou ninguém, é porque nós estávamos por aqui, né? Porque não existe. Eu sempre digo, meu amado irmão, que a beleza da igreja é a imperfeição. A imperfeição da igreja
é que glorifica a Cristo. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos ser perfeitos um no outro. É por isso que a igreja. Eu volto a um pensamento que me prende muita atenção, é o edifício de pedra que Pedro considera a igreja. E eu admiro muito por causa da irregularidade das pedras. E como pedra são todas irregulares, mas quando elas encaixadas no seu devido lugar, dá um edifício extraordinário. Enquanto você vê essa igreja em construção, e as pedras todas mal acabadas, desajeitadas, toda fora de forma, Deus vê ela já pronta, edificada, construída. Com aquela pedra toda desajeitada, desengonçada, ruim, feia, manchada, você olha para a pedra e joga fora, mas Deus pega a pedra, lava, brilha, martela ela, trabalha ela, encaixa ela no lugar que ninguém cabe, só ela. Você é uma pedra lapidada pela palavra de Deus, que está num lugar que só você cabe lá. Não cabe mais ninguém. E é por isso que às vezes você apanha, e fala, mas até quando, Jesus? Até quando você entender que o oleiro é que molda o barro, e não o barro o oleiro. Até você entender que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha e faz com que a penha entre no lugar que o oleiro, que o pedreiro quer colocar. Mas crente teimoso, apanha e joga a culpa nos outros. É melhor atentar. Paulo diz isso, Pedro diz isso, vós sois edificada, casa espiritual, edifício santo. Então, eu sei, irmão, disso porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu fico às vezes pensando e preocupado com pessoas que olham para a Bíblia como um livro de autoajuda. A Bíblia Sagrada não é livro de autoajuda. A Bíblia Sagrada é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Livro de autoajuda só tem promessa boa. Aqui não. Aqui, para alcançar as promessas boas, tem que primeiro ser lapidado com o martelo da palavra de Deus. Não adianta, irmão, ministrar bênção para casa sem fundamento. Deus não lança pérola aos porcos. Não adianta abençoar a vida de quem vive debaixo de maldição. As pessoas primeiro precisam sair da maldição. Deus tira do lamaçal do pecado e nos coloca entre os príncipes. É Deus que faz isso. Não basta querer. É por isso que Paulo diz para a igreja, olha, vocês não se preocupem com isso. Dentro dessa casa sempre vai ter vaso de prata, vaso de ouro, mas também vai ter vaso de barro, vai também ter vaso de pau. Mas tem uma coisa interessante, é que esses vasos, que hoje aqui Paulo fala para Timóteo, que é vaso de prata, vaso de ouro e vaso de barro e vaso de pau, mais tarde Paulo vai dizer à igreja de Corinto. Leia comigo uma coisa interessante aí da igreja que Paulo fala para a igreja de Corinto. Um pensamento, uma palavra de Paulo. Ele diz aqui, 2 de Coríntios, capítulo 7. 2 de Coríntios, capítulo 4, melhor dizendo, versículo de número 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Aqui Paulo não fala que já da casa, ele está agora exaltando um vaso de barro, agora mesmo. Ele exaltou lá para Timóteo um vaso de prata, né? Considerando que ele não está dizendo lá a Timóteo que o vaso de pau e o vaso de barro é de desonra, não é? Não, ele não está dizendo que há de prata e de ouro e de barro e de madeira e de pau. Uns era para a honra e outros para a desonra. Só aqui, nesse texto de Coríntio, para a igreja de Corinto, Paulo diz o seguinte, que aqui tem um vaso de barro, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Agora, espera aí, o barro de barro já está bom aqui. Já está bom, olha, temos, só por quê? Porque Paulo agora está falando para a igreja de Corinto, a igreja que está se exaltando, a igreja que está achando
que está por cima. Aqueles crentes que acham que está lá no topo, está tudo, deixa comigo, eu sei tudo, estou com tudo, e não está com nada. E Paulo agora está dizendo que é para ter a excelência, o ouro de fato, não importa tanto que o vaso seja de ouro, o que importa é que esteja dentro do vaso ouro, ou seja, que dentro do vaso tenha glória, tenha brilho, tenha valor. Mas quem olha para o vaso não dá nada, mas dentro do vaso está o tesouro. E aqui Paulo diz assim, olha, vocês precisam entender que vocês têm agora que ser vaso de barro para que a glória de Deus esteja oculta dentro do vaso. Porque não é o vaso agora que tem que aparecer, mas é o conteúdo do vaso. E aqui Paulo diz, louvado seja o nome do Senhor, tinha judeus assim que eram judeus de verdade. E Jesus deu testemunho de Natanael, se eu não me engano. Eis aí um verdadeiro israelita, quem não há engano. Porque era aquilo que ele era mesmo. Era aquilo mesmo. E crente é a mesma coisa. Não precisa ninguém te achar bonito, perfumado, arrumadinho. Precisa achar que você é crente. Precisa achar que você é servo de Deus. Precisa achar que você tem temor de Deus na sua vida. Não importa ter a roupa bonita, carro bonito, casa bonita. Não importa ter tudo bonito. Tudo isso é bom demais, nada contra. Mas importa que o vaso esteja cheio de coisas boas. E Paulo escreve isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, agora pensa comigo, essa linguagem de Paulo, para mostrar essa condição de vaso, porque numa casa tem muitos vasos, e vaso de ouro, e vaso de barro, e vaso de prata, e vaso de madeira, e ninguém dá muito valor para vaso de madeira, ninguém dá muito valor para vaso de barro, né? Então Paulo está dizendo que tem vasos, aqui a questão é a glória. Mas o outro vaso de barro já não é questão de glória, de brilho e nem de poder. O vaso precisa ter brilho, precisa ter glória, precisa ter poder. Mas o vaso perfeito é o vaso que tem brilho, tem glória, tem poder, mas tem humildade e mansidão. Então você associa um vaso de barro com um vaso de ouro e de prata, e Paulo vai mostrar que você pode ser um vaso precioso. Porque a Bíblia diz, irmão, que o interior formoseia o exterior. Você sabe que porque crente, até crente feio é bonito, rapaz. Pode ficar certo. Crente feio, pode ser feio do jeito que for, com a glória de Deus ele fica lindo que só. Não, porque o brilho da glória de Deus faz o feio ficar bonito. Louvado seja o nome do... E é isso que Paulo está dizendo. Essa linguagem de Paulo usada de vaso, para responsabilizar a igreja cristã e os judeus, que achou-se tão arrogante, tão grande, porque se usurparam para si a glória de ser a nação escolhida por Deus. Nós somos dono disso e daquilo. Aí depois Deus tira tudo aquilo e coloca em vaso de barro. E a glória ficou sendo dele. Porque a glória de Deus ele não dá a outrem. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso de barro mostra a simplicidade, a humildade do servo, a humildade do vaso. Agora é possível, irmão, encontrar tudo isso num vaso? Um vaso de ouro ou de prata? Vaso de ouro, de prata. Vaso de barro e de glória e de humildade, achar tudo isso num vaso? Porque são coisas, são materiais constratantes. Coisa de barro, se você pegar um vaso de barro, é feio demais. Depois que passa o esmaltezinho, queima, mas quando dá uma quebradinha, acabou. Mas o vaso de ouro não é assim, ele é de ouro mesmo. Mas aí entra o grande milagre da nossa salvação, para o Espírito de Deus dizer que Deus quer que o seu povo seja um vaso totalmente completo, que seja como um vaso de ouro ou de prata,
e que seja também humilde e cheio da glória de Deus. Significa dizer que você pode ter brilho, é só não esquecer que o brilho não é seu, é de Deus. Significa dizer que você pode ter riqueza, mas não precisa esquecer que a riqueza é Deus que dá e controla. É preciso que você seja bonito e perfumado e cheiroso e maravilhoso e lindo e poderoso, mas não se esqueça que o vaso ainda é de barro, porque a excelência e o poder é de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer exatamente isto, que é possível, Jesus Cristo, o homem, o vaso perfeito. Nele estava o brilho da glória de Deus, o poder de Deus, a riqueza de Deus, a humildade, aleluia, tudo em um mesmo vaso. E o profeta Isaías, olhando para ele, diz assim: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque o vaso, olhando para uma raiz de uma terra seca, é feio demais, né? Mas quando ele ressuscita, aparece toda a sua glória. Ainda como um vaso de barro, ele se transfigura diante dos seus discípulos e manifesta-lhes a sua glória. Um vaso perfeito. Então é possível você ter na sua vida toda a proteção, toda a graça, toda a glória, toda a bênção de Deus e continuar sendo um vaso de barro de valor. Que Deus te conhece, que Deus diz quem você é, quem eu sou. Deixa que o Senhor cuida. Então não se incomode dos vasos que está na casa. Esse vaso, alguém acha bonito ele aqui, mas tem alguém que acha bonito melhor ali. Se é aqui ou ali, não sei, é o gosto de cada um. Ou não é? Fica mais bonito aqui, fica mais bonito ali. Bom, o dono da casa coloca o vaso onde ele quer. Bem, como o dono da casa coloca alguém onde ele quer, então não se intrometa no dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? Jesus. Então deixa Deus te colocar onde Ele quiser e para de perturbar, para de reclamar. Quando te colocar, faz o que tem que fazer, glorifica a Deus, porque Deus é o Senhor da casa, e deixa Ele fazer de cada um de nós um vaso de valor para a glória do seu nome. Deixa, ninguém pode, irmão, tirar um vaso que Deus colocou. Paulo está dizendo para a igreja romana: deixa esses cristãos vir, não importa que eles sejam judeus, deixa eles. Quem é o Senhor da casa é Deus. Eles podem não ser o que vocês esperam, mas Deus pode fazer dele o que Ele quer. Talvez aqueles judeus vieram para a igreja lá de Roma, a igreja cristã romana, trazendo lá os vícios do judaísmo, trazendo lá os seus costumes, as suas festas, e alguém acha: não, isso aqui é idolatria, isso aqui nós não aceitamos. Calma, calma. Jesus nasceu lá, ensinou lá. Ele vai aprender, o vaso vai aprender que existe um lugar na casa para ele. E se não aprender? Se não aprender, a casa não é minha, o dono da casa sabe o que faz com quem não aprende. Porque ninguém consegue enganar o dono da casa. Engana outro vaso, engana qualquer um, mas o dono da casa tem os olhos como chama de fogo. Aleluia! O dono da casa conhece o assentar e o levantar. O dono da casa conhece os passos de cada um. O dono da casa conhece os pensamentos. Portanto, não se incomode com os outros. Cuida de ti mesmo. Porque você cuidando de você, você já está trabalhando muito para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Estenda as suas mãos e faça tudo quanto te vier a mão a fazer, porque Deus vai continuar prosperando a sua vida. Cuida, porque os olhos do Senhor da casa está em cada um dos vasos. E de repente, vai que ele pega um vaso de ouro, e põe para fora. Foi isso que foi feito em Israel, levaram os vasos de ouro tudo embora. Israel ficou sem nenhum vaso de ouro.
Sabe por quê? Porque o inimigo veio e levou. Sabe aqueles vasos muito imponentes, sei de tudo, eu sou melhor? Pois é, foi embora lá para Babilônia. Foram fazer escárnio com aqueles vasos de ouro lá que levaram do templo do Senhor, por causa dos vasos mal arrumados que deixaram se levar embora. Então, se nós, irmãos, aprendermos a cuidar de nós mesmos, nós já estamos diminuindo o trabalho de Deus. Porque tem muito crente dando muito trabalho para Jesus. Jesus já teve um trabalho extraordinário conosco, que foi morrer por nós e nos salvar. Olha que trabalhão. Agora nós continuamos dando trabalho para Ele. Mas se a gente se cuidar, dá um tempinho para Ele cuidar de quem mais precisa. Buscar os que sofrem mais. Porque a gente sofre, mas já sofre bem menos. Porque já temos o auxílio do Espírito de Deus em nossas vidas. O nosso sofrimento já é suportável, porque o Senhor é a nossa força. Mas tem gente aí fora que sofre demais, porque eles não têm o auxílio do eterno Deus em suas vidas. Eles não o conhecem. E às vezes vem até aqui para dentro sem conhecer. Vem para dentro da casa do Senhor porque acha bonito, porque gosta, mas não conhece. Quando começa a conhecer, vê que é um pouco meio diferente. É um pouquinho mais pesado do que eu pensava. Mas se você tiver paciência, esse vaso vai arrumar um lugar para ele. O dono da casa está olhando e vai saber onde vai colocar. E quando o dono da casa coloca, ninguém tira. Quando o dono da casa coloca, só glória. Então deixemos que o Senhor cuide da casa, porque a casa que o Senhor cuida só prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus cuidar da sua casa. Deixa Deus cuidar da sua casa, daquela que você mora e daquela que você é. Porque se Deus cuidar de tudo, as coisas vão continuar melhorando em nome de Jesus. Quantos crê? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.